Olá, pessoal, boas-vindas a mais um programa Intervalo de Aula. E hoje eu estou aqui com um cara fantástico, um cara sensacional, um cara que eu admiro demais. E a ideia, a gente vai explorar um pouquinho qual que é o poder do ensino da história na formação de cidadãos conscientes. É um tema multifacetado, é um tema também que pode gerar polêmica, mas é um tema bastante importante aí para a gente discutir a formação, principalmente na educação básica. Por isso que nós temos conosco aqui o professor Fernando Rosário. Ele tem uma trajetória incrível. Gente, ele é graduado em História, graduado em Educação Física e está estudando Filosofia. Professor, muito boas-vindas, muito obrigada por ter aceitado aqui participar do nosso programa. E eu vou lançar aqui a nossa primeira pergunta, tá? Eu gostaria de saber como que o ensino da história pode influenciar a formação de cidadãos conscientes. E será, professor, que existe aí algum episódio específico na sua história de vida que você pode destacar como um exemplo desse impacto? Olha, Maíra, eu agradeço muito a oportunidade, né? É um prazer para mim. Primeiro, te admiro muito também como uma estudiosa de diversos temas. E o que eu considero, já aproveitando para responder essa pergunta, eu considero a história como o Harari diz, né? O ser humano é um contador de histórias. E se a humanidade chegou até onde chegou, bem ou mal, para ser sincero, ele não é muito otimista, é porque nós, o Sapiens, é um contador de histórias. A capacidade que a gente tem de viver em sociedade é porque alguns seres humanos convencem outros por meio das histórias que contam. E como pessoas acreditam em mesmas histórias, acabam aceitando colaborarem. A partir do momento em que as histórias não fizerem sentido para aquele grupo, ou a pessoa deixa de fazer parte daquele grupo, ou o próprio grupo para de existir, né? O Harari, inclusive, conta a história: você nunca convenceria um macaco a trocar um pedaço de papel por uma banana, mesmo que alguém acredite que aquele pedaço de papel pode comprar várias bananas. Mas entre humanos, entre sapiens, alguém acredita que uma nota de US$ 50 pode comprar várias bananas. E essa história foi contada para várias pessoas no decorrer de gerações. E alguém é capaz de trocar não uma banana, mas várias bananas por um pedaço de papel que está estampado US$ 50. Isso faz parte da história, com H maiúsculo, e das histórias, ou antigamente da história com E aqui no Brasil, né? Mas, ou do history, ou story, né, em inglês, que os seres humanos contam. E aí eu aproveito para juntar essa nossa conversa aí de diversos saberes, e ainda mais num programa de uma universidade tão conceituada. O espaço da universidade é esse onde a história tem esse papel de ser quase a linha que faz a costura dos diversos retalhos de uma colcha, que pode ficar muito bonita se a gente tiver uma linha bem forte para alinhavar os diversos retalhos. Então, nas histórias que as diversas pessoas acreditam, nas histórias que as diversas pessoas contam, em que os grupos contam, em que os grupos compartilham, a gente precisa ter linhas que fazem as conexões. E o papel da história é alinhavar essas conexões que as pessoas trazem nas suas histórias pessoais, nas suas histórias familiares, nas suas histórias de grupos. E eu acredito que o papel da história como estudo, desde a mais tenra idade, no meu caso, como professor na educação básica, é fazer as pessoas verem que não existe uma história, mas que existem modos de se contar histórias e que ainda você valorize muito a sua história. E você pode e deve valorizar, e deve questionar também nos momentos que ela precisa ser questionada. Você não tem o direito de desrespeitar o que o outro tem para contar da história dele. Você precisa conhecer e fazer essa colcha aumentar e ser alinhavada, de preferência com mais retalhos, né? Para essa história ficar mais bonita e mais interessante.
Professor, que maravilhoso, né? Olha, eu vou dizer assim, eu mesma, né? Não tem problema. Eu mesma nunca tinha pensado, né, nesse poder tão grandioso que a história tem, né? Eu acho que é muito bacana a gente poder dizer para as pessoas, né, que a história, ela vem muito nesse lugar de fato, né, contextualizar a gente como a gente é hoje, lembrando, né, de um passado que já existiu, e não, mas também não só a serviço de explicar alguma coisa, né? Porque às vezes a gente tem essa perspectiva ainda na educação básica, né? Ah, a gente vai só explicar o passado para a gente poder entender o presente, né? Mas é muito também de entender que a história é uma coisa que se fez em algum lugar no passado, mas que ela ainda continua se fazendo, né? Aqui no nosso presente, ela ainda continua se fazendo no dia a dia das pessoas. E que lindo isso, né? A gente também trazer para a gente o nosso lugar de que se a gente está no mundo agora, a gente está contando uma história, né? A gente está ajudando uma história a acontecer, não é mesmo? Ah, eu acho isso muito bonito, né? Porque a gente tem aquela máxima de que, olha, quem aprende com os erros do passado, não repete os mesmos erros no futuro. Eu acredito que isso tem um fundo de verdade, mas às vezes a gente faz outros erros, né? E às vezes a gente comete outros erros porque faz parte da humanidade é, ter interpretações diferentes, às vezes, de um mesmo fato, né? Muitos historiadores, o Carr, por exemplo, né? Ele fala, olha, o mesmo fato depende em que lugar da procissão você está vendo a procissão passar, né? Você pode estar dentro da procissão, você tem um olhar. Você pode estar vendo a procissão de uma casa e olhando a procissão passar de uma janelinha. Você pode ser a pessoa que está de um helicóptero filmando uma procissão passando. E provavelmente cada pessoa que estiver relatando o que está acontecendo nessa procissão passando, né? E ele faz a metáfora da procissão, vai relatar o que está acontecendo, ainda que estejam vendo o mesmo episódio, o mesmo fato histórico, sobre uma ótica, sobre uma perspectiva diferente. Nós estamos vivendo a história, né? E fatos polêmicos desde a última eleição, desde antes da última eleição, o Brasil literalmente está dividido, né? E é lógico que isso influencia as pessoas que venciam o tempo atual. E tomara que a gente consiga ter a sabedoria, que a história traga sabedoria para cada um dos estudantes, dos cidadãos brasileiros, de falar assim, olha, a gente vai ter que aprender a conviver com quem pensa diferente da gente, né? E eu tenho que ser capaz de ter um ponto de vista diferente da outra pessoa, e isso não me impedir de fazer, olha, no que a gente pode contribuir, mesmo você pensando diferente de mim, né? Porque eu não posso achar que é concebível eu viver num mundo onde só é possível viver quem pensa igual a mim, né? Esse não é o mundo possível, né? Isso seria inconcebível. Eu vou ter que cada vez mais, e isso vai ter que ser uma habilidade a ser desenvolvida, e eu acho que a grande contribuição da história na escola é essa. Falou, olha, não dá para você só querer conviver ou para você só achar que é inteligente quem tem uma ideia, uma opinião, um pensamento semelhante ao seu. Você pode discordar e achar que a opinião do outro é válida ou inválida, não, mas não só pela simpatia ou pela antipatia, né? Pela construção de argumentos. E isso é ser cidadão no sentido da polis grega, né? O que é a política? A política é a ação do cidadão que vivia na polis. Na verdade, se você for pensar a palavra política e a palavra cidadania, na origem, elas praticamente são sinônimas, né? Porque ser político é ser um cidadão da polis grega. E ser cidadão é ser um membro da cidade, da cidadania. Em teoria, essas duas palavras, em origem, elas são sinônimas. Se você é um cidadão, você é um político, você exerce a ação de quem vive na polis. E aí a gente fala assim, eu sou seu amigo, mas eu não quero que a gente fale muito sobre política. Praticamente não existe como não falar de política, é lógico que não precisa ser política partidária,
mas no momento em que você decide não falar de política, já é uma decisão política, né? É assim, é uma ação, fala, olha, eu vou me omitir. E isso é uma decisão de um cidadão, né? De alguém que vive na poli e fala assim, olha, eu vou preferir não expressar a minha opinião. E é uma decisão da polis, é uma decisão de quem vive na cidadania. Fala, olha, eu vou deixar que expressem a sua opinião sem omitir a minha, ainda que eu a tenha e não queira expressá-la, né? Então, tudo é decisão política, né? Uma bala que você compra tem imposto embutido nela, e na hora que você paga 15 centavos por uma bala, o pagamento daquela bala tem uma decisão política. Você poderia reclamar, você poderia não pagar, você poderia tentar sonegar, sei lá, você poderia exigir dos seus deputados que não houvesse imposto sobre a bala, ou que houvesse mais imposto sobre a bala, porque a bala não faz bem para a saúde, e assim por diante, né? Professor, fenomenal, né? Eu quero aproveitar esse gancho que você trouxe aqui na nossa conversa, e eu sei, né? Eu te acompanho, né? Até por admirar mesmo o seu trabalho, que você está sempre ligado aos esportes, né? E atua aí, né? Como professor de história, e muito provavelmente deve trazer muita reflexão filosófica aí nas suas aulas. Você acha que essas três áreas do conhecimento elas podem colaborar para uma formação cidadã mais abrangente, né? Você acha que elas têm alguma intersecção interessante que de repente a gente pode deixar como dica aí para o pessoal pensar? Até entendendo aqui que o nosso público pode ser bastante diverso e a gente pode ter pessoas dessas várias áreas aí envolvidas. O que você pode contar para a gente sobre esse ponto? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com aquela divisão que vem, provavelmente, desde o Descartes, de separar, né, corpo de mente. E, infelizmente, da ideia cartesiana de que corpo e mente são coisas que precisam ser cuidadas separadamente, e a gente acreditou nessa mentira, né? Tem até um livro do João Paulo Medida que eu recomendo a todos, não só quem seja da área de educação física, mas todo mundo da área de educação e todo mundo que se interessa pelo corpo. O livro tem um nome muito capcioso, ele chama assim, a educação física cuida do corpo e reticências mente, né? É assim, será que se cuida só do corpo está mentindo, né? Ou cuida do corpo e mente? Porque cuidar só do corpo é uma mentira, cuida do corpo e da mente, ou cuidar do corpo e da mente separados é uma mentira. Nessa dimensão que a gente vive, eu não consigo imaginar corpo e mente como realidades separadas. E aí a prática que eu tento exercer no meu cotidiano, né? Deixa eu até ver, ó, tá ali em cima um diploma de Aikido e uma espada. É uma arte marcial que foi criada na época da Segunda Guerra Mundial, apesar de ser baseada em princípios milenares. O fundador dela, né, o Morihei Ueshiba, ele justamente entrou num dilema pessoal porque ele amava as artes marciais. Artes marciais, o nome vem justamente do deus Marte, né? O deus romano da guerra, martial arts, artes da guerra. E o Morihei Ueshiba, ele falou assim, nossa, eu vi o que o espírito guerreiro causou para o meu país, né? Hiroshima, Nagasaki. Mas eu amo isso daqui, eu amo o espírito da disciplina, eu amo o espírito da superação, só que eu não amo Hiroshima e Nagasaki. E ele ficou em dúvida se ele deveria continuar no caminho guerreiro ou não. E aí, depois de um tempo em reflexão, ele criou o Aikido, que era uma arte que não existia, mas que é considerado patrimônio cultural no Japão, mesmo sendo recente, né, da Segunda Guerra Mundial para cá. Por quê? Porque ele conseguiu pegar os elementos das artes marciais tradicionais e criar uma arte marcial não competitiva baseada em movimentos circulares. Ele chegou à conclusão de que os movimentos harmoniosos da natureza são circulares. A órbita dos planetas, o ritmo cardíaco, enfim.
Lógico que isso daí seria uma explicação muito longa. E ele falou, olha, os verdadeiros adversários a serem combatidos não estão fora de nós. Então eu vou criar uma arte marcial que não tenha competição, para que cada um possa treinar para a verdadeira competição que existe, que é vencer os seus adversários internos, o seu egoísmo, a sua preguiça, a procrastinação, enfim, os inimigos que realmente interessam alguém vencer na vida. Porque quem fica preocupado em vencer os adversários que estão fora de si, perde muito tempo e muita energia à toa. E quem se preocupa em vencer os adversários que realmente importam, aí talvez a existência ganhe um pouco de sentido. E o Aikido é baseado nisso, né? E aí, por que eu estou escapando um pouquinho da pergunta para voltar para ela agora, junto com o livro do Medina, né? A Educação Física Cuida do Corpo e Mente. Para os orientais que não foram tão influenciados pelo Descartes, não tem separado corpo e mente, né? É assim, o que acontece no corpo está acontecendo na vida, porque é assim, nessa dimensão que está tudo junto. Então, você está triste? Vamos fazer um exercício de Qigong, vamos fazer um exercício de Aikido, porque você alegrando seu corpo, você alegra seu espírito, né? Você está desequilibrado emocionalmente, vamos aplicar umas agulhas de acupuntura. Não, mas eu estou triste no espírito, não tem como estar triste só no espírito. Existem meridianos no seu corpo que afetam o seu espírito, existem estados de espírito que afetam a sua energia corporal, e para eles essa dicotomia entre corpo e mente, eles nem imaginam o que a gente está falando. Assim, como assim? Esse exercício é para cuidar do corpo ou para cuidar da mente? Para eles, assim, não tem como. É muito comum numa aula de matemática, de toque, o professor de matemática primeiro pedir para os alunos se alongarem antes de começar a fazer os exercícios de cálculo. Você fala, por que um professor de matemática tem que fazer exercícios de alongamento? Ele não é professor de educação física. Talvez porque ele sabe que os neurônios alongados, oxigenados, um corpo oxigenado, vai pensar melhor, né? E para eles nem tenho assim o que questionar porque a separação de alguém está cuidando de uma área e alguém está cuidando de outra, né? É o ser humano na sua integralidade. E isso eu acho que é a grande contribuição, se a gente começar a pensar com o pensamento de universidade, e aí a universidade de vocês faz isso muito bem, e esse programa acho que é um grande alinhavador de conhecimentos, aí no sentido da coxa de retalhos, e alinha fazer a conexão de tudo isso, e acho que essa é uma grande contribuição e uma grande beleza do seu programa, é isso, falar assim, olha, não existe conhecimento separado de outro, em algum lugar todos se conectam. E a grande beleza de você estar numa universidade boa, e você... Essa é a diferença de uma pessoa culta e uma pessoa inteligente, na minha opinião. Uma pessoa culta, ela acumula saberes. É bom, mas isso o Google faz. Assim, uma pessoa inteligente, ela conecta saberes que, para a maioria das pessoas, aparentemente não teria conexão nenhuma, né? Mas tá, isso é uma coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa. A pessoa inteligente, ela fala assim, isso daqui que aparentemente não tem conexão nenhuma, lógico que tem. E aí, quando pessoas inteligentes se encontram, conversam, e aí conseguem perceber que onde ninguém via conexão, aquilo tem muito mais conexão do que aparentava ter, a magia acontece, né? E aí a magia que não é só de corpo, que não é só de mente, é de seres que existem em vários planos. Nessa dimensão aqui, nos planos que a gente conhece. Agora, quais são os outros planos? Eu sou muito pequeno para saber quais são eles todos. Como diria São Paulo aos Coríntios e Renato Russo, agora vejo em partes, mas depois veremos face a face. É só o amor, é só o amor. Professor, que incrível! A gente até encerrou aí com uma canção, hein? E olha, quanta sabedoria aí nas suas palavras, né? E eu acho que essa é a grande mensagem mesmo desse programa, né, pessoal? Entender que o ensino da história, ele vai muito além, né, daquilo que está nos livros, e não só da história, né, da educação física, da filosofia, da língua portuguesa, da matemática, e a gente poderia citar aqui as diversas áreas. E acho que é muito importante a gente pensar, né, que quando a gente agrega essas áreas, a gente também está ampliando a percepção de valores e de saberes, né, principalmente
dos alunos, das alunas aí que estão próximos de nós. Professor, muito obrigada por compartilhar essas perspectivas tão ricas aqui com a gente. E, pessoal, a gente se vê no próximo intervalo de aula. Até mais. Muito obrigado, gente.